Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, coloquem-se de pé neste momento, vamos à palavra de Deus. Louvamos ao Senhor pelos belos louvores entoados nessa noite. E como eu estou falando sobre algumas doutrinas que são fundamentais na vida cristã, e a primeira eu falei sobre a doutrina da reconciliação. O que, na verdade, eu tinha que começar com a primeira, que é a doutrina do pecado. E é uma doutrina que você e eu precisamos saber profundamente. Está no livro de Gênesis, a começar no capítulo 3. Eu quero ver se até Jesus não voltar. É claro que isso aqui é uma pincelada que não tem como falar sobre uma doutrina tão grande, tão profunda. Para você ter uma ideia, existem compêndios sobre essa doutrina que são de 1000 páginas. Então você imagina pregar 1000 páginas em 30 minutos. É praticamente impossível esgotar este assunto. Porém, dá para você um aperitivo para que você se interesse e possa verdadeiramente buscar mais esta palavra. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, dentre as árvores do jardim. Só até aí, toma o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Uma ênfase que percorre ambos os testamentos é a de que o pecado é um problema muito sério. E o problema não é somente o pecar, são as consequências que este pecado traz. O impacto do pecado ele tem várias dimensões. Há efeitos sobre o relacionamento do pecador com Deus e há também um efeito do pecado com as pessoas. O pecado também afeta a mente. O pecado afeta o sentimento e o pecado afeta o relacionamento horizontal e vertical. Horizontal com os homens e vertical com Deus. Agora, dentro disso, o pecado ele afeta de priori o relacionamento com Deus. Foi o caso de Adão. A Bíblia diz que Deus fez Adão, fez Eva, conversava. Imagine bem o privilégio que Adão tinha. Eu e você, para ter uma intimidade com Deus, vamos jejuar, orar mais, vencer o pecado, vencer a carne. Há um desejo, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, e isto era costume de Adão. Adão não precisava jejuar, Adão não precisava de orar, Adão não precisava fazer nada, era Deus que vinha. Era Deus que descia para conversar com Adão. Nós temos que subir, e Deus está no trono. Deus vinha e conversava com Adão. Olha que privilégio, olha para cá que isso aqui é interessante. Você só sabe o que é privilégio depois que perde. Eu imagino o Abel, eu imagino o Caim. Era um assunto que Adão talvez não quisera tocar. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de perguntar algumas coisas aos seus pais, e alguns assuntos eles não tocam, porque alguma coisa não ficou legal. Agora você imagina Caim, Abel perguntando: Deus, pai, como é que era o paraíso? Como é que era lá? Como é que o senhor conversava com Deus? Eu tenho uma impressão, não é doutrina, que esses assuntos Adão cortava. Sabe por quê? Porque aquilo feria. E ele sabia que onde ele estava, ele perdeu o maior privilégio da vida dele. E agora as consequências são ausência de Deus, inimigo de Deus, adversário de Deus. Não são as pessoas, mas os atos fazem as pessoas ficarem assim com Deus. E quando eu olho para isso, o pecado ele produziu uma transformação imediata no relacionamento entre Deus e Adão.
a ponto dele querer esconder. Olha para cá que isso aqui é interessante. Igreja nenhuma afugenta as pessoas. Igreja nenhuma afasta as pessoas. Sabe o que afasta? É a pregação da verdade. A pregação da verdade ou vão fazer alguns se aproximar, ou irá fazer alguns se afastar. Porque a palavra, ela vem exatamente para tratar deste problema. Não a causa, não o efeito, mas a causa. Qual é o efeito? Eu posso, de algum momento, não está tudo beleza, mas nós temos que atacar a causa. Se ataca a causa, não vai ter efeito. Como é que o senhor explica isso, pastor? Às vezes nós estamos com uma dor de cabeça, você não sabe de onde vem. Você toma um remédio. Você não atacou a causa, você atacou o efeito. E aqui Deus quer atacar não o efeito somente do pecado. Ele quer resolver a causa. Porque o problema não é somente o efeito, mas a causa. No hebraico a palavra hatash quer dizer errar o alvo. Quando você e eu, o homem, ele peca, ele erra o alvo. Qual é o alvo? O alvo é Deus. O alvo é comunhão com Deus. O alvo é estar perto de Deus. Não somente isso, ele muda de direção. A pessoa passa a andar o oposto de Deus. Porque o pecado faz isso. 3 coisas que o pecado faz. Primeiro, o pecado faz você ter vergonha de Deus. Segunda coisa que o pecado faz você ter vergonha de si mesmo. Como é que eu pude fazer isso? Aonde eu estava? Aonde estava meu raciocínio que eu não percebi? E a terceira coisa, o pecado afasta você daquelas pessoas que são santas. Não se preocupa, meu irmão e amigo, se você é um crente de fato e de verdade, jovens que aqui estão. Se vocês amarem a Deus, as amizades serão poucas. As amizades serão mínimas. Porque o que você pensa não é o que ele pensa. O que você faz não é o que ela faz. Aonde você vai não é onde ele faz. Agora eu tenho uma notícia boa. Ande com Deus, amigo de Deus, presente de Deus. Você vai ver, igual Enoque, vem para cá. Aí não te cabe mais. Aqui é o seu lugar. Quem anda com Deus terá experiência profunda com Deus. No grego a palavra hamartia é sair da rota. Você já errou? Hoje nós temos uma bênção aí chamada GPS. Mas de vez em quando você vai em Nova York, que tem uma bifurcação muito em cima da sua rota, não dá prazo do GPS falar. Aí você erra tudo. Tem que começar tudo de novo. Assim é o pecado. Quando você erra aquele caminho de pureza, de santidade, de compromisso com Deus, o GPS que estava te dando a rota, você tem que fazer tudo de novo. Tem que começar lá atrás. Mas olha bem, mas não é somente isto. Olha, no latim é cair fora do caminho. Quem peca sai fora do caminho de Deus. E agora, qual é o desfavor dessa questão? O desfavor disso, meus irmãos, que o homem fica escondido. O homem se esconde. Eu não sei para quem e nem de quem. Como é que você esconde numa árvore se Deus está por cima da árvore? Como é que você esconde alguém se ele está por cima? É um engodo que Satanás faz. É um engodo que Satanás coloca. Não está me vendo, pelo contrário. O salmista no Salmo 139 diz, olha, se eu subir, tu estás. Se eu descer, lá estarás. Se eu tomar as asas da alva, tu me acompanharás. Pelo contrário, quando eu era ainda informe, glória, você não é obra do acaso. Levante a sua mão e adore. A sua vida pode ser difícil, mas tu não é obra do acaso. Tu não é acidente de Deus. Pode ser acidente do pai ou da mãe, mas de Deus não. Que lá no livro de Deus, ele já tem a sua história. Oh, bendito é o nome do Senhor. Olha, queridos, quando nós enganjamos, quando o homem enganja em tal direção, ele passa do território de favor de Deus para o desfavor de Deus. Deixa eu correr porque isso aqui, eu tenho muita coisa para lhe dizer. E Paulo descreve isso, foi um dos que mais tratou sobre a doutrina. Mas olha bem, o que o pecado faz? Ele faz você errar o alvo, mudar a direção, mudar a rota, cair fora do caminho de Deus, tropeçar, dar um passo em falso. E aí diz a Bíblia que para punir o pecado no pecador, alguém tem que morrer. Lá no Éden, Deus fez isto.
O cordeiro, o animal que não tinha nada a ver, teve que pagar o preço pela desobediência de Adão. Consequências do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Depois eu concluo a parte do versículo. Pecou, Adão morreu espiritualmente. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Quando morre espiritualmente, você pode estar vivo. Mas se a morte física te pegar naquele estado, aí vem a terceira morte terrível, que é a morte espiritual. A morte eterna. Morte espiritual, morte física. Com a morte física conclui a morte eterna. E o pecador não tem saída daquele quadrado. Aonde a Bíblia diz que ele vai pegar a morte, o inferno, e lançar no lago de fogo. Aí chama-se a segunda morte. Você veio nesta noite para Deus clarear a sua mente. A Santa Ceia para você entender que nós precisamos desse comprometimento com Deus. E além do pecado, aí vem a outra coisa que é terrível, a culpa. A culpa não larga o pecador. A culpa não se afasta de quem peca. Está sempre, o salmista Davi diz, olha, isso está constantemente na minha mente. O pecado está sempre diante de mim. Até os meus ossos adormeceram. Ou melhor, eles adoeceram. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Fome não traz tristeza. Eu já vi crente com fome se alegre. Maior destruidor de felicidade chama-se pecado. Toda pessoa que peca é infeliz. Ele é triste, ele é amargurado. Porque não tem remédio que resolve isto. Só tem um antídoto. A Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isto é Cristo Jesus. É a solução que a humanidade precisa. Mas olha bem, meus queridos, a culpa. E como sair desta culpa? Que está sempre... Irmãos, quem conhece o Evangelho, nem para o mundo ele serve mais. Você tem que entender, diz que o mundo não te cabe mais. Você já experimentou a salvação em Cristo Jesus. Você já experimentou da água e lá não te cabe mais. Por isso que as pessoas são aflitas. Mas quem já experimentou Jesus sabe, não, aqui é o melhor lugar. Aqui é o lugar de adoração. Pastor, e como é que faz com a culpa? Além de ter o pecado, tem a culpa. A Bíblia diz, se andarmos na luz, João 2:1, 1 João, como ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele vai nos purificar de todo o pecado. Não há perdão de Cristo sem tirar também a culpa. Quando o perdão vem também a bênção da libertação da culpa. E Paulo escreveu sobre ele dizendo, olha, portanto agora, nenhuma condenação. A palavra condenação lá no original vem trazendo também consigo a palavra culpa. Então quando tira a condenação, tira a culpa. E quando tira a culpa e o perdão do pecado, aí vem a misericórdia de Deus. E o que acontece, pastor? Aquilo não está no seu recorde. Aquilo não fica no seu recorde como carteira de motorista. Andou em alta velocidade, fica lá no recorde. Aí o que acontece? O seguro sobe porque houve alguma coisa ali. Quando vem o perdão, tira a culpa, o seu recorde está novamente clean. Eu vou te dar um minuto para você levantar a mão, para você não aceitar mais o que o diabo quer te culpar de um perdão já oferecido por Cristo. Olha, queridos, isso aqui é interessante. Quando o homem pecava, aí vem a culpa, tinha que ter punição. Culpar a pessoa sem punição não vai resolver. Todo erro tem que haver punição. E é o que a gente vai de contrário a muitas pessoas. Não, Deus é bom. Deus aqui é legal. É um velhote assim de barbona. Eu vou, e aí? Pai de amor. Está enganado. Não entra nessa graça barata. Não entra nessa graça que aparentemente não pune o culpado. Por isso que a doutrina do pecado todo mundo tem que saber.
Porque antes pecava, morria. Hoje talvez não morre mais, você não morre, mas você está morto, a pessoa está morta espiritualmente, em seus delitos e pecados, diz o apóstolo São Paulo. Mas olha bem, queridos, a punição, tinha que haver punição. Não tinha como, por isso que Adão, quando viu que ele fez, que Eva correram, esconderam, aí a punição veio onde? Veio sobre Adão e Eva. Você acha que é fácil sair desse país? É difícil sair desse país. É mais fácil entrar devendo do que sair com dinheiro. Você entra nesse país devendo 20 e até 30 mil, mas você não vai embora com 20 nem com 30. Onde é que eu quero chegar com isso? Se Deus não coloca uma espada desembainhada à volta do jardim e um querubim, ela rodava uma espada inflamada, Adão não ia sair com alegria, não. Na verdade, ele não saiu, ele foi expulso. Ele foi tirado. E depois ainda teve a guarnição, a proteção do jardim para que ele não volte. Porque a punição, olha, você vai produzir com dores, ou Eva vai dar à luz com dores, você vai trabalhar, do suor do seu rosto comerás. E alguém diz, pastor, eu quero saber quem inventou o trabalho. Você está enganado. Quem inventou o trabalho foi Deus. E Deus não pôs Adão no jardim para cair, cai a fruta aqui agora. Não, você vai lavrar e proteger o jardim. Deus sempre criou o homem com propósito, com trabalho. E se você quiser ir para o céu também, não imagine e fale, não, pastor, lá no céu eu quero uma rede legal. Você está enganado, o céu é lugar de trabalho. Lugar de fazer algo para Deus. Então treina na terra para fazer para Deus melhor lá na eternidade. Tinha que punir o culpado. Deus não somente pune Adão, não somente pune Eva, mas vem também trabalhando com a humanidade. Porque eu disse o versículo, o salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não quer que o homem se perca. Deus não quer que você vai se perder se você quiser. Sabe por quê? Porque a boia está nas suas mãos, o livramento está nas suas mãos, o caminho da bênção está nas suas mãos. Irmãos, o homem é burro. Ele vai perder a salvação por uma coisa só, porquanto não creu e não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que eles não vieram para a luz? Porque as suas obras eram más. E ninguém vem para a luz com obras más para que elas não sejam manifestas. E eu termino o primeiro ponto, que eu ainda tenho 24 pontos aqui ainda. A morte espiritual. Eu lhe pergunto, tu está vivo? Porque quem está morto não tem sensibilidade. O morto, ele é insensível. Agora, o crente que é espiritual, cantou o hino, ele tem que sentir. Lê um texto, a palavra, ele sente. Qual é o sentimento que ele tem? É o Espírito dizendo, você agora é filho de Deus. Esse testemunho não é o pastor que dá. Esse testemunho não é o pai que dá. É você e o Espírito de Deus dando testemunho que você é filho de Deus. E quem tem esse testemunho, meus irmãos, ele está em boa posição diante de Deus. Por quê? Porque agora ele reconhece. Agora deixa eu correr aqui. Quais são os efeitos do pecado? Olha para cá, isso aqui é interessante. Primeira coisa, primeiro efeito do pecado é escravizar. Você acha que a pessoa quer sair da bebida por conta própria? Não sai. Você acha que a pessoa é fácil sair das drogas? Não sai, ele é escravo. Pessoa quer sair da prostituição? Não quer, porque ele é escravo. O escravo não faz o que ele quer. O pecado escraviza a pessoa. Põe a pessoa dentro de um quadrado que ele não tem força para sair. Segundo, o pecado faz você fugir da realidade. Não, está tudo bem, estou legal, mas não está nada. Quando está só, tem tristeza profunda. Tem amargura na alma. Outra coisa que o pecado faz as pessoas negar o pecado. Não, eu estou bem, pastor. Eu estou alegre, eu estou feliz. Não está não, irmãos. Só tem alegria completa. Só tem felicidade completa quem está andando com Deus. Os que andam com Deus são felizes. Pode não ter tudo, mas é feliz porque tem Jesus. Outra coisa, qual a consequência também? Insensibilidade.
egocentrismo. Deixa eu falar disso aqui. Seu filho não é ruim. A sua filha não é ruim. Pastor, parece que eles não pensam em mim. Parece que não pensam em nós. Isso é resultado do pecado, egocentrismo. O egocentrismo estão levando as pessoas a não se preocupar nem com os que são do seu próprio sangue. Então não se desespere, meu irmão. Não se desespere, minha irmã. O pecado faz estas coisas nas pessoas. E a gente quer resolver na força. A gente quer resolver do nosso jeito. Isto aqui é só pelo poder do sangue de Jesus. A outra coisa que o pecado traz, qual as consequências? Inquietação. O pecado deixa as pessoas inquietas. Não tem lugar bom. Não tem lugar tranquilo. Alguma coisa lá no interior não dá paz à pessoa. E está aqui, daqui a pouco está ali, daqui a pouco muda para ali, daqui a pouco vai para ali. Inquietação. Isso é resultado de um pecado, de uma vida que não está comprometida com Deus. Quais agora o efeito do pecado, pastor, em relação às pessoas? Olha para cá que isso aqui é interessante. Competição. A igreja não é lugar de competição, a igreja é lugar de cooperação. Agora o pecado faz as pessoas competirem. Quando você vê uma pessoa muito competitiva em tudo que faz, tome cuidado. A vida espiritual dessa pessoa não está boa. Porque a Bíblia diz que nós devemos considerar um ou outro superior a nós mesmos. Nós devemos dar glória a Deus pela vida do nosso irmão. Começou a haver competição, quem brilha mais, quem é melhor, quem faz melhor, quem está na frente tem um problema. Porque isso aqui é consequência do relacionamento com as pessoas que o pecado traz. Terceira coisa que o pecado traz, incapacidade de ser empático. Ele não tem empatia com ninguém, com nada. Ele pode ver, ouvir, ele é insensível. É duro, é parede, é insensível. A outra coisa, olha para cá que isso aqui é interessante. O que o pecado faz? Rejeição de autoridade. Toda rebeldia, no fundo, é Lúcifer que está comandando. Guarda os pais isso aqui. Os filhos guardem isso aqui. Não seja rebelde. Não seja insubmisso. E não rejeite a autoridade. Eu estou falando de autoridade paterna. É a primeira autoridade que eu e você aprendemos em casa. Autoridade paterna. Sim, não. Eu posso não gostar do não da minha mãe, mas é não. Ela é uma autoridade em casa. Eu posso não gostar da atitude do meu pai, mas ele disse não, ele é uma autoridade em casa. Pronto. Acabou. E vou dizer uma coisa para os pais. Não abra mão da sua autoridade. Não, pastor, vai embora. Mas não abra mão da sua autoridade. Não é Deus quem te deu. Foi Deus que constituiu. Se quisesse ter autoridade, era Ele que era o seu pai. Vai chegar o dia, e eu falo isso com toda liberdade. No dia que tiver a sua casa, você lá é autoridade. Mas enquanto estiver na casa dos pais, os pais são autoridade. Agora eu venho para a igreja. Enquanto você for membro aqui, autoridade é o seu pastor. Você pode não gostar da minha palavra, mas eu sou seu pastor. Você pode discordar, pode até não me entender, mas autoridade aqui tem que ter domínio, comando, direção. Pastor, eu penso diferente, mas aqui tem autoridade. Pronto. Quando você vê uma moça rebelde, tem um problema nela. Quando você vê um rapaz rebelde, tem um problema nele. Quando você vê uma mulher casada rebelde, tem um problema lá dentro. Quando você vê um homem casado rebelde, tem um problema lá dentro. Quando você vê um obreiro rebelde, insubmisso, tem um problema lá dentro, porque o pecado ele corrói a autoridade. Por que o mundo está completamente desordenado, irmãos? Porque ninguém respeita a autoridade. São princípios quebrados, princípios que Deus não abre mão. No dia que alguém quis ser igual a Deus, imagina o querubim ungido, que era o Lúcifer. Deus deu todo o privilégio. No dia que ele quis subir e ser semelhante ao Altíssimo, Deus falou, aqui nós dois não se cabe. O povo está achando que Deus é um Deus chocolate. O meu Deus é punho de aço. Meu amigo, falou, olha, aqui não.
E os outros, não, Deus, eu concordo com Lúcifer. Pode ser tudo. Pode ser. E ó, sai da minha presença. Nós vamos ouvir mensagens, ensinos assim, meus irmãos. Que muita pessoa está achando que Deus é molegão, é molão, é nhanhanhã. Você acha que Lúcifer não quis voltar? Deus não lhe deu chance. Deus não lhe deu oportunidade. Rebelou contra a autoridade de Deus. Aqui não. Não tem lugar. Os filhos que me escutam, eu tenho 2 conselhos para você. No dia que você casar, se você acha que a sua casa não é boa, faz melhor a sua do que de onde você saiu. Você vê a cor da chita. O pai não é legal, a mãe não é legal. Problema não. Quando você tiver a sua família, faz melhor do que seu pai. No dia que você for casado, faz melhor do que sua mãe. Ou a mãe, só não foi boa, eu que sou legal, eu faço isso, eu faço aquilo, outro, tá. Vai lá. Vai chegar a hora de você ter o seu domínio, o seu território. Mas enquanto está debaixo de autoridade, a autoridade serás. Pronto. Mas deixa eu correr aqui. O que o pecado faz? E eu termino. Incapacidade de amar. Obrigado, pastor Romildo. O homem sem Deus, ele é incapaz de amar. Sabe o que o homem gosta? Do amor eros. Este amor todo homem tem. É o atrativo. É o sexual. É o corpo. É o carnal. É o violoncelo. Este amor todo ímpio tem. Todo homem tem. Eu estou falando do amor ágape. É aquele amor que você ama, sabendo que a pessoa não pode te dar de volta. Esse é difícil. Esse é difícil. Se o pecado reinar, a gente não domina ele. Você sabe que a pessoa não vai te retribuir. Sabe que não vai te dar de volta. Sabe que não vai fazer nada. Mas mesmo assim, você ama. É o que Deus fez. Glória. Glória ao nome do Senhor. É o que Deus fez. Ele me amou, sabendo que eu era incapaz de amá-lo. Ele me perdoou, sabendo que eu era incapaz de me perdoar. É por isso que quando você olha para a cruz, você tem que derreter aos pés de Jesus. Isso tudo aqui é doutrina do pecado. Entra depois em casa, deixa eu ler, pastor. Eu preciso crescer nessa doutrina. Se eu e você crescermos nessa doutrina, nós vamos ter vida muito mais. Não é somente vida feliz, é vida abundante, é completa, é no geral, é tudo. Sabe por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre você. Quando o pecado não tem domínio sobre mim? Quando eu estou debaixo do senhorio de Cristo. Se você estiver debaixo do senhorio de Cristo e crucificando essa carne, aí você pode dizer como o apóstolo São Paulo, não eu quem vivo, mas Cristo, Ele vive em mim. E a vida que eu vivo agora, glória, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Ele. Então quando nós vencemos essa consequência, essa questão do pecado, irmãos, eu e você precisamos ser muito mais agradecidos a Deus. E eu concluo da seguinte maneira, eu disse, não é fácil sair daqui de dentro. Como não foi fácil para Adão sair do Éden. Agora, quando eu e você aceitamos a Jesus, Ele preparou. Está prontinho. Organizado. Lá na casa do meu pai. Aí vai cumprir aquele hino ali, ó. Morte? Não tem. Por que não tem morte, pastor? Porque não tem doença. Se não tem doença, não tem hospital. Se não tem hospital, não tem doença, não tem morte, é porque essas coisas já passaram. Aí o que vai haver lá, pastor, irmão? Vai haver gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Ninguém teologicamente define o que é isso. Porque é impossível
descrever teologicamente essas três coisas: paz, alegria no Espírito Santo e gozo. Só sente, ninguém explica. Irmão, que gozo? Como é que é isso? É gozo. Irmão, como é que é? É gozo. Isso vai ser no céu. É por isso que o Espírito de Deus nesta noite diz para você: se você andar na luz, você vence. Se você estiver em Cristo, você vence. Se você viver na palavra, você vence. Se você olhar para a cruz de Cristo, você vence. Se você viver na palavra, você vence. Coloca-se de pé. E eu quero fazer um apelo nessa noite. Antes da ceia do Senhor. Pessoas que querem aceitar a Jesus como Salvador. Você que quer vencer o pecado. Não quer que o pecado te domine mais. Só tem um jeito, é de estar debaixo do senhorio de Cristo. Onde está a primeira pessoa? Pastor, eu estou parado, venha. Pastor, eu estou distante, venha. Pastor, eu preciso, venha. Aonde está você? Sai do seu lugar. Eu quero orar por você nesta noite. E você vencer todas as trevas, todo o pecado, todo o arguilhão do pecado em Cristo Jesus. Onde é que está a primeira pessoa? Há pessoas aqui que precisam desse momento, de vencer isto. Pastor, eu vou melhorar. Ninguém melhora, você só melhora na presença do Senhor. Onde está a primeira pessoa? Sai do seu lugar, eu quero orar por ti. Tem alguém? Um casal, um rapaz, uma moça, um senhor, uma senhora. O arguilhão do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Onde está você? Deus te abençoe. Entendeu a mensagem? Deus te abençoe. Isso, irmã Emily, apoia essa menina. Onde está a segunda pessoa? Deus trouxe aqui um adolescente. Falei, eu quero viver para Cristo. Não quero viver para mim, eu quero vencer. Onde está a segunda pessoa? Sai depressa, eu quero orar por você. Tem alguém? Qual o seu nome, filho? Pergunta o nome dela aí para mim. Jennifer. Jennifer, você vai fazer esta oração, oração da confissão. Isso aqui é muito importante. Nós confessarmos com a nossa boca. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Agora daqui para frente tem um desafio. Foi difícil vir aqui, mas você terá desafio para frente. Mas o Senhor vai te ajudar. Toda esta igreja vai orar por você. Toda esta igreja vai te ajudar. E essas meninas vão fazer amizade com você e vão te trazer para a igreja. Vai cooperar com você aqui. Aí você vai buscar a Deus e o Senhor vai te ajudar. Então repete comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me aproximo de Ti. Peço perdão de todos os meus pecados. Eu reconheço e aceito Jesus Cristo de Nazaré como meu Salvador e meu Senhor. Eu rejeito toda a obra da carne e todo o pecado. E da agora para frente, Cristo Jesus será Senhor da minha vida. Amém.